Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café com Palavra. Todas as terças estamos juntos para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade. Ansiedade. Se você tem problemas com ansiedade, fique conosco. Eu sou o pastor Marcos Melo, estaremos juntos estudando um pouco sobre esse assunto e seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Como vencer a ansiedade? Ansiedade é um mal que assola o mundo de hoje. É um mal moderno. É quando nós sofremos e muitas vezes não conseguimos conversar com ninguém, não conseguimos ter contato com as pessoas, mas com a palavra de Deus nós temos condições de vencer esse mal. Faremos a leitura do Salmo 13 que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me. Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na sua graça. Regozije-se o meu coração e na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém. Você sofre de gastrite, dor de cabeça, palpitações? Provavelmente você esteja sofrendo de ansiedade constante. Muitos desses sintomas estão relacionados com a ansiedade. A ansiedade é o mal da sociedade moderna. Está ligada a vários fatores e um deles certamente relacionado com o estresse. Ansiedade, o que significa isso? Ansiedade é o estado emocional caracterizado por um sentimento de insegurança. E o estresse? O estresse é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar o nosso equilíbrio interior. O estresse nada mais é do que o esgotamento físico e também esgotamento mental, proveniente de uma vida agitada e corrida e muito angustiante. É mais comum nas grandes cidades. Hoje, o estresse é visto em praticamente toda a população. E a ansiedade também, que já é um mal que acompanha o estresse. Quem não fica ansioso nos dias de hoje? A ansiedade pode ser de vários tipos, várias ordens, que nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos nos ajudar, através da leitura da Palavra de Deus, como vencer esse mal. Quando nós passamos por ansiedade, exemplo, uma grande perda, um grande choque, um acidente, um acontecimento que pode modificar a nossa vida, talvez o medo, a incerteza e a insegurança quanto ao futuro, e nos dias de hoje estamos vivendo isso por causa da pandemia. Também vemos pessoas que oscilam muito no seu estado emocional. Umas estão muito bem, por hora estão muito bem e por hora estão
muito mal. Às vezes, há uma alegria contagiante e às vezes uma tristeza deprimente. Essa oscilação e esse desequilíbrio emocional fazem com que nós fiquemos ansiosos. E isso nos impede de olharmos as coisas boas da vida. No texto que lemos, nós vamos perceber que o autor desse salmo está ansioso, está passando por um momento angustiante. Quem escreveu esse texto foi o rei Davi. Neste momento, ele estava passando por uma grande provação. Neste momento, ele estava passando por uma grande provação em sua vida, e ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e o seu exército. Mas diante dessa situação adversa, ele encontrou descanso em Deus, e isso mudou toda a sua história. Nós também, como o rei Davi, podemos também mudar a nossa história quando nós descansamos em Deus e descobrimos o remédio para a ansiedade. Nós vamos ver nesse texto que Deus nos fornece meios, através da experiência de Davi, para vencermos o momento angustiante. O primeiro está baseado na primeira fase da depressão e do estresse, que é o lamento. Nós vamos ver, logo no início do Salmo, que o salmista, o rei Davi, perguntou várias vezes, até quando? E esta é a pergunta que nós fazemos quando passamos por situações difíceis. Davi sentiu que Deus havia se esquecido dele. Porventura, Deus se esquece de alguém? Isto é impossível. E a primeira frase do texto nos mostra um grito de desespero a Deus. Davi estava desesperado. Davi estava angustiado. E nós vamos ver pela pergunta que ele faz. Até quando, Senhor, tu se esquecerás de mim? Nós vamos ver por essa pergunta que Davi se sente abandonado e sozinho. Muitas vezes é isso que acontece conosco quando estamos deprimidos. Ele está tendo que confiar em seu próprio conselho para escapar dos inimigos que o perseguem. E ele vê, aparentemente, que não está vindo nenhum auxílio em sua direção. Entretanto, Deus não se esquece do seu povo. Ele nunca deixa de amar os seus filhos. Deus não vai esquecer nem abandonar o seu povo. Ele pode, talvez, por um momento, ficar silencioso, mas nós não sabemos até quando. E nós não podemos ficar questionando esse tempo de Deus, porque o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. Deus não se esquece do seu povo, e nós vamos ver através do Salmo 135, 23, que diz: A quem se lembrou de nós no nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nos palmos das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Davi se sentia fragilizado. Achava que não poderia suportar tamanha inquietação. E é assim que nós também nos sentimos quando ficamos ansiosos e estressados e por muitas vezes deprimidos. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse é o ensino daquele que está angustiado. Deve perseverar, deve insistir, deve buscar a Deus. Davi temia tudo o que se passava ao seu redor. As coisas, as circunstâncias, as situações difíceis, elas passam e nós precisamos ter paciência e confiar em Deus.
No Salmo 23, versículo 4, diz: Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O segundo momento, nesta oração de Davi, é uma oração pelo socorro de Deus. Na primeira, nós vemos um grito angustiante pedindo socorro. Agora nós vemos uma oração. Davi pediu que Deus iluminasse os seus olhos. Ele queria enxergar com clareza aquela situação. Quando nós ficamos estressados, ansiosos, nós não enxergamos com clareza. Pelo contrário, nós deixamos de ver as bênçãos de Deus por nós. A segunda frase do texto é um cântico de oração de Davi. A oração é um insistente e exigente chamado a Deus. Sua súplica é por conhecimento e entendimento da questão da morte, da oposição e das suas próprias fraquezas. E há 3 petições nessa frase que Davi menciona. Ele diz: atenta, que é o contrário de ocultarás o teu rosto. Responde-me, que é o oposto de você se esqueceu de mim. E ele diz também: ilumina os meus olhos. Pela mesma expressão, isto é, melhoria do entendimento para ver o bom conselho de Deus. Davi quer ser capaz de resistir firme até quando seus adversários se regozijem quando ele vacila. Para Davi, ele queria que Deus iluminasse os seus olhos e visse Deus agindo na sua vida. De que forma? Dando forças para que ele não morra. Disse assim, no Salmo 37, versículo 8: Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Para não ser envergonhado diante do inimigo, ele diz: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estendes os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti, disse: destrói-o. Isso está registrado em Deuteronômio 33, 27. Isso, depois dessas 2 fases, a primeira é do lamento, a segunda da oração, nós passamos para a terceira fase dessa circunstância que Davi está passando, que é a confiança em Deus, superando o seu medo. A terceira frase é um cântico de vitória do salmista. É um cântico de louvor que surge de sua oração pessoal. Depois da oração, ele parte para o cântico, ele parte para a adoração. E a única explicação para o contraste entre as estrofes é a cessação do seu sofrimento e da oposição dos seus inimigos. Quando ele diz cantarei, nós podemos traduzir desta forma que ele está feliz, porque ele sente a força e o Espírito do Senhor sobre ele. A confiança pelo livramento do Senhor é a marca registrada em Davi. Em várias oportunidades, ele confia em Deus e espera que Deus haja na sua vida. Lá no Salmo 91, nós lemos dessa forma: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Davi tinha extrema confiança pela salvação do Senhor. Diz ainda no Salmo 37, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a fortaleza da minha vida. E ele passa a louvar e adorar a Deus pelos seus feitos. Assim deve ser todo aquele que busca o Senhor, aquele que se anima em momentos difíceis, sabendo que Deus está com ele sempre. E ouve a palavra do Senhor dizendo: aquieta-te e sabei que o Senhor é Deus. E
para encerrar essa mensagem, nós vamos perceber que foram 3 fases na situação de Davi. E isso pode acontecer conosco. A fase do lamento, a fase da oração e a fase do louvor. Para nós, muitas vezes, ficamos somente no primeiro ponto, só nos lamentando, só nos enchendo de autocomiseração e de preocupação, e isso vai agravando cada vez mais o nosso estado. Nós precisamos partir para o segundo ponto, que é a oração, e esperar que Deus faça uma obra na nossa vida. Oramos, mas com uma motivação correta, de que Deus faça a sua vontade. E por fim, devemos agradecer a Ele por tudo, porque apesar da situação difícil, Deus está conosco e nos ajuda como um grande Pai que é. Que Deus abençoe a sua vida e faça como fez a Davi, te dando forças e motivação para enfrentar a situação adversa. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque temos um Pai que cuida de nós. E o Senhor está sempre conosco quando estamos em momentos difíceis, passando por adversidades. Que o Senhor nos ajude a vencer todos os problemas e sejamos fortes para prosseguir adiante. Nos dê forças e liberta aqueles que estão aprisionados pela depressão e ansiedade. Que o Senhor faça isso com cada um. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe a todos os seus contatos, curta também o vídeo, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Isso nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E que Deus te dê uma semana abençoada e um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.